Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 4 e versículo de número 30, que vai nos dizer assim: Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos o nosso Deus fazendo um homem arrogante, prepotente, soberbo comer erva do campo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que exalta, mas também abate. É um Deus que se o ser humano, ribiandalabaia, não importa a posição que ele esteja, mas se o ser humano não der a glória a Deus, Deus abate. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor não se humilhou, aleluia, diante do nosso Deus. Mas ele achava que dribiandalabaia, que tudo que ele tinha era pela força do seu braço, era porque ele era forte, era porque ele era poderoso. E não se humilhando diante de Deus, Deus o fez ficar humilhado. Ribiai arrasto. Talvez você conheça pessoas arrogantes, prepotentes e soberbas, e Deus te trouxe aqui para te falar que Deus vai começar a tratar. Daí arrasto. Não se assuste quando você vê Deus colocando Nabucodonosor para comer erva do campo. Não se assuste quando algumas pessoas que estão lá em cima começarem a despencar. Daí arrasto. Porque o nosso Deus, ele exalta, mas também abate. O nosso Deus, ele dá graça aos humildes. Iribiandalabaia, seja humilde. Porque o Senhor abomina os soberbos. O Senhor não suporta gente soberba. E Nabucodonosor era uma pessoa soberba. Daniel havia dito para Nabucodonosor, porque Deus havia dado um sonho para ele, e Daniel havia trazido a interpretação para o rei. E Daniel disse para ele, versículo de número 27, Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Se o Senhor se humilhar e começar a fazer tudo certo, Deus pode ter misericórdia do Senhor, e a tua tranquilidade pode se prolongar. Só que a Bíblia diz que Nabucodonosor não deu ouvidos, iribiandalabaia, ao que Daniel disse. Na verdade mesmo, Nabucodonosor não deu ouvidos ao que Deus revelou para ele próprio, porque o sonho foi revelado por Deus. Nabucodonosor teve um sonho que foi revelado por Deus, e a interpretação Deus deu para Daniel trazer para ele. Ou seja, ele sabia muito bem, ribiandalabaia, que ele precisava dar a glória a Deus, mas ele não deu. A Bíblia diz que ao cabo de 12 meses aconteceu o sonho que Nabucodonosor havia tido. A interpretação que Daniel trouxe, Ramandarai, aconteceu. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor não se humilhou. Não se preocupe, não. Se tem gente arrogante, prepotente e soberbo te humilhando, não se preocupe, não, porque chega o tempo
em que Deus, Aracantaramandarai, está marcando encontro com gente soberba. Está marcando encontro com gente arrogante. O mesmo Deus que exalta, ele abate, viu? O mesmo Deus que prospera é o Deus que tira a prosperidade. Porque nós ouvimos muito falar sobre um Deus que dá prosperidade, um Deus que abençoa. E ele faz mesmo, abençoa, prospera, alarga as tendas. Porém, poucas vezes nós vamos ouvir falar de um Deus, Saramandarai, que humilha. Quem não se humilha debaixo da potente mão dele. Quem não dar a glória a ele, o Senhor coloca, Ramandarai, na humilhação. Declare comigo, eu vou dar sempre a glória ao meu Deus, porque ele é digno. Eu vou dar sempre a glória ao meu Deus, porque ele é digno. Tem pessoas que o próprio Deus exaltou. Tem pessoas que o próprio Deus levantou, que o próprio Deus prosperou e abençoou. Só que não está dando a glória a Deus e não está dando ouvido às palavras de Deus. Não está dando ouvido aos alertas de Deus. Quando eu vejo Deus alertando aqui a Nabucodonosor, eu vejo a misericórdia de Deus, irmãos. Deus é misericordioso até com o homem ímpio. Deus avisa até o homem ímpio para que o homem ímpio se arrependa. Só que se o homem não quiser dar ouvidos, chega o momento em que Deus faz a justiça. Tem gente, irmãos, que está recebendo o alerta de Deus. Tem gente que Deus está mostrando, está dando sinais, está falando, mas não quer se arrepender. E o motivo que Nabucodonosor foi comer erva do campo durante 7 anos foi porque ele não quis se humilhar. Ele não quis dar ouvidos à voz de Deus. Tem pessoas que estão arrogantes, soberbas e prepotentes e não querem dar ouvidos à voz de Deus. E você vai contemplar Deus tratando com essas pessoas. O próprio Deus humilhou Nabucodonosor. Daniel pode contemplar isso. Daniel deu um bom conselho para ele. Às vezes, irmãos, a gente dá um conselho para a pessoa. Nós falamos, fulano, anda por esse caminho. Ciclano, isso aqui tá errado. Deus está te dando oportunidade. Jesus está abrindo essa porta. E a pessoa não quer dar ouvidos. Faz como Nabucodonosor. Nabucodonosor, cada dia que passava, ficava mais soberbo. Você vê pelas palavras dele. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, meu Deus do céu. Ele estava dizendo que foi ele que tinha edificado a grande Babilônia. Ele estava achando que ele era alguma coisa. Deus disse, espera aí, que eu vou mostrar para você que você não é nada. Espera aí que eu vou mostrar para você que se não fosse o meu poder, se não fosse eu que estivesse intervindo aí em tudo e permitindo, você não teria nada disso. Você pode até estar dando conselhos bons e talvez você esteja preocupado dizendo a pessoa não quer dar ouvidos. Um dia Daniel também deu conselhos bons a Nabucodonosor. Mas tem pessoas que têm um coração ruim, irmãos. Tem pessoas que têm um coração de pedra e elas não querem dar ouvidos aos alertas de Deus. E por isso padecem. Declare comigo, eu vou dar sempre ouvido aos alertas de Deus. Eu vou dar sempre ouvidos aos alertas de Deus. Ô irmãos, por mais que o que Deus fale, a gente não queira ouvir no momento, porque tem alertas de Deus e tem repreensões que a gente se entristece. Nós somos seres humanos. Mas que a gente seja humilde para receber e dizer, Senhor, me ajude. Me perdoe, eu vou melhorar nisso. Não só falar, mas praticar, colocar em prática. Era isso que Nabucodonosor precisava fazer, colocar em prática as coisas boas, que Daniel disse para ele isso. Mas ele piorou, irmãos. Não estava nem aí para o que Deus estava dizendo. Só que chegou o tempo da cobrança. Ribicai arrasto. E por isso Nabucodonosor foi para um lugar terrível. Nabucodonosor foi comer, irmãos, no pasto com os animais. Nabucodonosor, ele perdeu o entendimento. Sabe o que é isso, irmãos? A vida do homem está inteiramente nas mãos de Deus. Nós precisamos, cada dia que passa, nos humilharmos mais na presença de Deus. Entendendo que nós não somos nada. Que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Deus não suporta a soberba, a arrogância, a prepotência.
Porque tem gente que diz, se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Ribianda labaia. Se eu não fizer, ninguém faz. Quem tá te dizendo isso? Quem te falou que você é alguém insubstituível? Não, você não é insubstituível. Nós não somos insubstituíveis. E precisamos diariamente nos lembrar disso. 7 anos Nabucodonosor passou afastado comendo erva do campo. Sem consciência, Ribianda labaia, para mostrar para ele que tudo era para a glória de Deus e que a honra era dos céus. Que era Deus quem merecia ser glorificado e não Nabucodonosor, um mero mortal. Quando a gente entende, irmãos, que a glória é de Deus. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exalta, Ele mesmo nos apresenta, Ele mesmo nos abençoa, nos prospera. Existem muitos Nabucodonosores que estão nos pedestais que vão começar a cair. Muita gente brincando com Deus. Que Deus vai começar a cobrar e a tratar. Não peça misericórdia, porque você, como Daniel, contemplou a Nabucodonosor, você vai contemplar. Pessoas soberbas. Deus podando, Deus moldando, Deus quebrando, Deus morrendo. Não peça misericórdia, deixe Deus trabalhar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ao fim daqueles dias, versículo de número 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor agora estava reconhecendo que o Senhor, nosso Deus, é Deus Todo-Poderoso. E tem gente, irmãos, que Deus precisa humilhar para reconhecer que Deus é Deus. Tem gente que Deus precisa moer para reconhecer que Deus é Deus. Tem gente que diz que não precisa de Deus para nada. Aramandará, cantaraia. Mas vai começar a ver que precisa de Deus. Mas vai começar a reconhecer que Deus é Deus. Você vai ver transformação de gente aí. De gente que está sendo soberba, que está lhe humilhando, né? Gente que está se levantando contra você. Pois é. Como Daniel contemplou a justiça de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, você também vai contemplar. Você já fez sua parte. Tem dado conselhos, tem mostrado qual o caminho, mas a pessoa não quer ouvir e não quer seguir. Então somente aguarde. Porque o Deus que diz para você que nada acontece sem antes Ele revelar aos seus servos e aos seus profetas, é o Deus que está dizendo para você, eu já revelei o que vai acontecer. Eu já revelei que eu vou fazer justiça. Mas tem pessoas que, como Nabucodonosor, não querem dar ouvidos. Elas estão pagando para ver. E quem paga para ver, irmãos, vê demais. Tem pessoas que, como Nabucodonosor, ele viu Deus fazer justiça. Vai ter pessoas também que vai contemplar a justiça de Deus sobre a vida delas, porque são arrogantes. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, Pai, te agradecer porque o Senhor é um Deus que fala, que confirma e que testifica. E eu tenho certeza, Pai, que esta palavra é uma confirmação de que o Senhor vai tratar com gente soberba, com gente que tem humilhado, Pai, os teus servos, com gente que tem se levantado contra, meu Deus amado, os teus propósitos. Chegou o tempo, Pai, de Nabucodonosor pagar pela maldade, demandar a cantaraia. O Senhor já deu muito tempo para ele se arrepender, mas agora chegou o tempo de pessoas ruins começarem a pagar e começarem a provar da sua própria maldade, porque tem gente que vai provar daquilo que elas mesmo têm plantado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
por cada alma que tem se rendido a ti, dá uma novidade de vida pra eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor cure, liberte e restaure. Ô Pai, que o Senhor traga, meu Deus amado, resposta, que o Senhor traga aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, assinatura, causa ganha na justiça e que o teu nome seja glorificado, dá testemunho para o teu povo contar, meu Deus. Assim eu te peço, te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus diz para você que ele é o mesmo Deus que marcou o encontro com Nabucodonosor, que era arrogante, soberbo e prepotente. Ele está marcando também encontro com pessoas que são arrogantes, soberbas e prepotentes e têm se levantado contra ti. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.